Rádio Interarte começando hoje aqui de um espaço belíssimo, que é a Pinacoteca do Estado. Você precisa vir conhecer. Olha, eu não imaginava que nós estivéssemos aqui em Manaus, uma pinacoteca tão bonita, tão bem organizada, tão bem elaborada. E quando eu vim conhecer a Pinacoteca, me veio a ideia de preparar para você alguns programas falando sobre obras de arte. E para isso nós convidamos uma pessoa já conhecida de vocês, a arquiteta Ive, que é professora também de História da Arte. E nós vamos falar sobre alguns estilos de pintura, sobre o acadêmico, o impressionismo, um abstrato, uma natureza morta. Você vai saber distinguir, a partir de agora, quais são as características dessas obras. E a Ive vai estar conosco aqui alguns programas falando sobre os estilos artísticos. Vai ser muito interessante, eu acho que você vai gostar. Não é mesmo, Ive? Mais uma vez aqui no Interarte com a gente. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais num lugar tão especial como esse. Não é? Muito bonito mesmo, concordo contigo. Aconselho todo mundo a vir conhecer também. É importante, né, Ive? Claro. É muito importante, porque Manaus tem um espaço desse. Olha, eu estou em Manaus há 10 anos, apesar de que a Pinacoteca não tem muito tempo, mas eu acho que já era para a gente conhecer, porque realmente é um espaço maravilhoso. Eu acho que é uma maneira da gente divulgar isso, né? E que as pessoas, os amazonenses, precisam valorizar e ver quanta obra interessante que tem a Pinacoteca, inclusive de artistas locais. Vamos começar então falando do curador. O que é um curador? Qual a função do curador? Certo, ok, então. Para a organização dos espaços artísticos, né, existem vários profissionais que trabalham nessa concepção. O curador, exatamente, muita gente confunde com um crítico de arte. Muitas vezes eles são a mesma pessoa, mas não é exatamente a mesma função, certo? Um crítico, ele vai criticar, ele vai teorizar e analisar as exposições de arte. Certo. O curador, ele vai montar, ele vai conceber essas exposições. Ele vai criar as linhas teóricas, as linhas de concepção das exposições, que podem ser exposições permanentes ou exposições temporárias. As exposições permanentes normalmente são as dos acervos de museus. Como o caso daqui da Pinacoteca, né? Exatamente. Agora me diga uma coisa, a pessoa, para ser curador, ele precisa necessariamente de ser um crítico de arte e vice-versa, ou não tem nada a ver, não tem necessidade? Olha, no Brasil, geralmente uma pessoa que faz curadoria, ela também faz crítica, né? Pela especialização, mas não são exatamente a mesma coisa. E como todas as profissões, a pessoa pode simplesmente focar em uma área e só fazer aquilo. Mas no Brasil é mais comum que um curador também faça crítica e um crítico também faça curadoria. Pois é, mas nós vamos ver também os estilos. Isso. E vamos começar, vamos dizer, pelo acadêmico. O que é uma pintura acadêmica? Quais as características da pintura acadêmica? Por exemplo, eu chego numa pinacoteca dessa, vou ver um quadro, como eu vou distinguir e saber qual é a pintura acadêmica? Aí a gente já tem a contribuição de um outro profissional, que seria o historiador de arte, né? Certo. Que estuda justamente os estilos, os períodos históricos, né? E nos dá a possibilidade de conhecer as características de cada estilo, né? Então, as características, uma maneira mais ou menos fácil de você conseguir distinguir é observar primeiramente a data. Certo. Né? A data de que foi feito, né? O local que foi feito, porque normalmente os estilos obedecem um tempo histórico, né? Eles vão ocorrendo uma evolução no tempo. Tá? Mas às vezes esses estilos são anacrônicos. Por exemplo, a pintura acadêmica, oficialmente ela termina no século XIX, mas eu tenho certeza que até hoje tem pessoas fazendo pintura acadêmica. Acadêmica, com certeza. Então, até mesmo porque é uma pintura belíssima, isso, né? Exatamente. Né? Então, a pintura acadêmica que a gente começou a falar, o que é essa pintura acadêmica? Na verdade, a gente não está falando de um período histórico específico, a gente está falando de um termo que engloba alguns períodos, né? Principalmente do neoclassicismo, onde os artistas
pretendiam seguir um gosto, uma estética dominante que é inspirada na antiguidade clássica, que é a Grécia e Roma Antiga, os mestres do Renascimento, né? Então é aquele gosto que busca o belo, né? O belo ideal, o belo que está na natureza, que está na antiguidade. Os reis contratavam muito esses pintores para poder, como não havia fotografia, né, na época, então a maneira que eles tinham de retratar as suas imagens era através da pintura. A primeira academia de belas artes, né, que a academia é uma escola que ensina para os artistas. Exato. Né? A primeira academia foi criada por um rei, o rei Luís XIV, né, justamente para controlar esse gosto, para que existisse essa confluência, fidelidade ao gosto clássico. Né? E os reis e nobres sempre eram retratados. Muitas vezes eles eram os mecenas. Mecenas quer dizer o quê? Que eles patrocinavam os artistas, eles sustentavam os artistas para que os artistas ficassem à disposição deles, pintando ele e a família ao longo da vida inteira. Exato. Mas depois do acadêmico, dessa fase, veio uma outra fase, né, que é o impressionismo. É o que vem em seguida, é o impressionismo. A pintura acadêmica, né, como eu falei, ela pode englobar vários estilos, né, tudo que tem um gosto clássico. O último foi o neoclássico, né, e um pouco do romantismo, mas era sempre focado nessa questão do belo, da busca do belo ideal e a inspiração na antiguidade clássica. O impressionismo foi o primeiro estilo que quer quebrar com essas regras, certo? Aliás, ele era avesso até às regras. Certo. Ele quer dar a liberdade ao artista. Então, por isso, ele é considerado o primeiro estilo que tem um espírito moderno. Certo. O espírito do artista criador, do gênio. Seria, vamos dizer, os rebeldes daquela época que estavam querendo mudar um pouco, sair daquela coisa muito certinha. Isso, Não era mais a arte oficial, a arte que coincide, a arte com a maiúscula, né? Isso. Eles gostavam o quê? Da experimentação, da liberdade de observar outros temas e de dar valor a coisas que antes não eram valorizadas. Porque os artistas acadêmicos, o que eles faziam? Eles focavam nos temas que eles consideravam nobres. O que é? Os temas históricos, os temas mitológicos. Como são esses que vocês estão vendo aí na tela. Né? Nós estamos mostrando aí para você alguns quadros exatamente acadêmicos para que você possa ver exatamente de que nós estamos falando. E essas imagens que vocês estão vendo aí são pinturas acadêmicas. Inclusive tem uma que é de um pintor brasileiro, não é mesmo, Ives? Tem. Eu trouxe exemplos para vocês. Franceses, né, que são os principais, de Davi, mas eu trouxe também de Vitor Meirelles, que é um representante da pintura acadêmica no Brasil, né, com a Primeira Missa. Exato. Esse quadro é bastante famoso. Eu acho que é um quadro conhecido por muita gente, porque é um quadro que realmente você vê em vários lugares, inclusive em livros de história da arte, a gente encontra esse quadro. Mas o impressionismo, como é que ele começou a funcionar? Porque, como nós vimos, o acadêmico, como você diz, ele está dentro dos palácios, retratando as famílias reais. E o impressionismo, ele passa a ser retratado mais no cotidiano, na rua. Os artistas impressionistas, eles têm um interesse maior pelas cenas ao ar livre, né, pelas cenas do cotidiano, né? Enquanto que os acadêmicos, além de retratar os nobres, como você falou, eles estão preocupados em estar dentro do ateliê, com um preciosismo técnico. Então, eles, por exemplo, valorizam muito mais o desenho do que a cor. Certo. Então, nem sempre eles estão diante da paisagem. Por exemplo, eles pintam uma paisagem, eles não estão olhando para a paisagem. Eles estão pintando uma paisagem ideal, de acordo com as regras. O que é que o artista impressionista faz? Ele vai pintar a paisagem olhando para ela. Então ele está interagindo com a natureza para captar a atmosfera, a luz, o brilho, os reflexos. É isso que encanta ele. São as coisas que um instante, o que você capta. É a natureza, né? Ele quer trazer a natureza para a tela. A natureza. Exatamente como ela se apresenta. Uma influência também que teve muito grande para o impressionismo foi a fotografia, que estava surgindo aí ao mesmo tempo. Então essa coisa de você poder captar um instante
e não passar anos pintando o mesmo quadro, isso foi muito importante para os impressionistas. Então, quando você compara um quadro impressionista com um quadro acadêmico, a primeira coisa, quem não conhece muito vai dizer, ah, mas esses aqui parecem borrões, parece que não está acabado, tem uma coisa meio inacabada, porque as pinceladas são muito soltas, são muito fluidas, né? E quando você chega perto, realmente você só vê borrões, você só vai visualizar a imagem como um todo quando você vai se afastando. Certo. É o que a gente chama que vai focar. De longe ela parece fotográfica, você vai chegando perto, são manchas. Esse é um milagre que eles conseguiram, né? E é uma coisa assim que realmente tem quadros que você olha e não enxerga nada. Quando você tem uma certa distância, aí você vai ver. Exatamente. Eu acho que eu gosto muito do impressionismo, até mesmo porque eu acho que ele é um dos quadros difíceis de ser pintado, porque você conseguir, através de um borrão, fazer com que a partir de uma certa distância você enxergue alguma coisa, alguma figura, é impressionante, né? É muito difícil. Bom, eu sei que você está gostando, então não saia daí que nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais arte para você.